Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha ainda posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: venha encontrar e encontre-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta: não poderei ir, não deixarei de fazer o que tenho que fazer. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta de teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles, e pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma é verdade, nada se sucedeu. Tudo teu coração é que inventas estas coisas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mehetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem os enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate lhe subornaram. Para isto os subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias que vinham para eles, pois muitos em Judá lhes eram ajuntamentos, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também de suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhes levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Ok. A gente vai estar conversando hoje sobre um tema que tem a ver com todo mundo que está aqui. A verdade é que todos nós, em algum momento da nossa vida, decidimos que iríamos fazer algo. Decidimos que iríamos mudar a nossa vida. Decidimos que iríamos tomar uma posição na nossa vida. Decidimos que íamos construir uma história diferente, que íamos ser diferentes. Todos nós aqui já recebemos o chamado de Deus para alguma coisa. Muitos aceitaram o chamado de Deus e falaram: eu vou trabalhar para Deus, eu vou servir a Deus, eu vou me entregar para Deus. Muitos aqui que são maridos e esposas, filhos, filhas, pai, mãe,
já tomaram a decisão de mudar a realidade dentro de casa. Olha, eu fui chamado por Deus para ser uma bênção na minha casa, para mudar a realidade. A verdade, irmão e irmã, é que todos nós fomos chamados por Deus para muitas coisas. Todo mundo tem um chamado de Deus. Não pense que o projeto de Deus é para você ficar sentado onde você está. Não pense que porque você tem bastante idade não há algo para você fazer. O nosso ministério, a nossa missão só acaba quando nós deixamos esta vida e vamos para a eternidade com Deus. Enquanto nós estamos aqui, nós fomos chamados por Deus para fazermos alguma coisa. Todos nós fomos chamados por Deus. Mas uma realidade que nós vamos nos deparar é que o inimigo, ele tenta nos intimidar. O diabo, ele vai tentar de todas as formas parar você. Ele vai tentar de todas as formas fazer você desistir. Ele vai tentar de todas as formas intimidar você. Ele vai tentar de todas as formas fazer você parar. Porque ele teme. O diabo teme o que Deus pode fazer através da tua vida. O diabo teme a obra de Deus na tua vida. E eu digo para você, a palavra desta noite serve de duas formas para você. Para você que tem um chamado de Deus e ainda não tomou uma posição, a palavra de Deus hoje serve para você se levantar daí, e a partir do momento de se levantar dessa cadeira, você assumir a função que Deus deu para você, você assumir teu ministério e o teu chamado. E essa palavra também serve para todo aquele que está aqui e que já foi levantado por Deus em algum momento, mas se intimidou. Foi levantado por Deus, mas parou. Foi levantado por Deus, mas hoje está sentado sem fazer nada. Deus te chamou, mas o inimigo vem com as palavras dele, ele vem com a ameaça dele, ele vem com os convites dele, ele vem com um jeito de tentar fazer a gente parar a obra. Deus tem um chamado para você, e o diabo de todo jeito vai tentar fazer você parar a obra de Deus. Todo mundo aqui foi chamado por Deus. Talvez alguém diga assim: pastor, eu fui chamado por Deus, mas não tenho capacidade. Deus, ele não chama capacitados, ele capacita aqueles que ele chamou. Deus não chama pessoas porque a pessoa é boa, porque a pessoa sabe fazer isso ou aquilo. Deus chama as pessoas e capacita as pessoas. Aconteceu com Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias, ele disse: eu não passo de uma criança. Deus disse para ele: eu vou te enviar, e aonde eu enviar você vai, e eu vou falar para você falar, e você vai falar, e você vai ser um instrumento nas minhas mãos, porque eu vou te capacitar. Aconteceu assim na vida de Moisés. Quando Deus chamou Moisés, Moisés disse para Deus: eu não consigo, eu não posso. E Deus diz: você será uma bênção, porque eu é que vou fazer através da tua vida. E Deus usou Moisés poderosamente. Aconteceu isso com Abraão. Deus chamou Abraão para uma grande obra. Deus queria montar uma nação, Deus queria construir uma nação, e Deus chamou Abraão. Mas Abraão não podia ter filho. Ele não tinha capacidade para ter filho. E aí o que Deus fez? Deu a ele uma nação. Deus chamou, por exemplo, Davi. Davi não tinha capacidade nenhuma para a luta, mas Deus usou a vida de Davi. Porque Deus, ele não escolhe pessoas capacitadas, ele capacita as pessoas que ele escolheu. O que a gente vai falar dos 12 apóstolos? Aqueles homens que estavam andando com Jesus. Eles não tinham nenhum know-how, eles não tinham nenhuma capacidade empreendedora de conduzir a igreja de Cristo, mas Deus os levantou e os transformou. Deus chamou a tua vida também. Você é um instrumento de Deus. Você não está aqui apenas para se alimentar. Você está aqui para pegar essa comida santa, sagrada e poderosa de Deus e levar para os famintos, porque tem um monte de gente faminta onde você vai. Aonde você vai essa semana tem um monte de gente faminta. Está na hora de você assumir teu ministério. Quantas pessoas aqui não foram uma bênção lá no passado? Quantas pessoas aqui não foram instrumentos de Deus? Não foram usados por Deus poderosamente? Mas o inimigo te intimidou, o inimigo te fez parar, o inimigo te travou, o inimigo parou você. Porque eu vou dizer uma verdade para você, Karina. Você recebeu Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Foi eu que fiz o teu batismo, foi o primeiro batismo que eu fiz. E deu certo, você está aqui até hoje. A Karina, ela aceitou Jesus como Senhor da vida dela. Ok, você sabia de uma coisa, gente? Olha aqui para mim. O diabo não pode tocar na vida da Karina. Não pode. Ele não pode tocar. Está lá em 1 João capítulo 5, verso 18. Diz lá que
Deus, Ele nos guarda do maligno, e o maligno não pode nos tocar. Ele não pode nos tocar. O diabo não pode tocar na nossa vida. O diabo não pode tocar na tua vida. Ele não consegue tocar na tua vida. Eu lembro de uma experiência que eu passei com o Marinaldo. Quando nós éramos adolescentes, nós estávamos numa casa, fomos lá, uma célula que nós montamos. E era um grupo de pessoas que utilizavam drogas, um grupo de jovens bem complicado. Nós fomos orar nessa casa, e de repente uma moça ficou possessa. O Marinaldo está aqui, ele estava comigo lá. E uma moça ficou possessa, e nós ficamos orando, e eram vários demônios, e manifestava um, manifestava o outro. E nós ficamos assustados, mas ficamos firmes lá. Marinaldo passou algumas experiências comigo com um negócio de possessão demoníaca. E nós oramos, e depois que aquela moça melhorou, ela conversando com a gente, ela dizia o seguinte: eles mandavam matar você. Olhava assim para mim, olhava para o Marinaldo. Eles mandavam matar você. Mas eu não conseguia chegar perto de você, porque em volta de você tinha uma áurea. Falou numa linguagem espírita, que era o que eles conheciam. Falou: em volta de você tem uma áurea, como que uma luz clara que protege, e eu não consigo tocar. Não consegue tocar em você. Nós somos protegidos por Deus. Você está aqui e você não sabe a quantidade de anjos que Deus colocou ao teu redor para te proteger e para te guardar. Você não sabe o tanto que Deus já te livrou. Então, meu irmão, olha aqui para mim. É verdade que o diabo não pode te tocar, mas ele pode tentar parar você, impedir você de cumprir o projeto de Deus. O diabo pensa assim: se eu não posso mais tocar na Karina, eu vou atrapalhar ela. Eu vou impedir ela de realizar a obra de Deus. Se eu não posso mais pegar a Sônia e levar a Sônia para o inferno, porque ela já recebeu Jesus Cristo como Senhor da vida dela, e a partir do dia que ela recebeu Jesus como Senhor da vida dela, ela recebeu a vida eterna, ela vai para a vida eterna. Não tem nada nesse mundo, nenhum pecado, nada nesse mundo que impeça a Sônia de ir para a eternidade. Não tem nada mais. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aí o diabo diz assim: eu não posso mais levar a Sônia para o inferno, mas eu vou tentar trazer o inferno para ela. O diabo vai tentar parar a gente. E o texto bíblico, ele fala justamente sobre isto. Porque Neemias foi levantado por Deus. O povo de Deus tinha ficado exilado lá na Babilônia por 75 anos. Neemias nasceu na Babilônia. Ele acabou estudando, acabou se tornando uma pessoa até importante lá. Ele era copeiro do rei, era uma pessoa de confiança do rei. Ele tinha um salário extraordinário. Ele era uma pessoa que estava lá. E acabou o tempo do exílio. O povo de Deus voltou para Jerusalém. E o povo de Deus em Jerusalém estava passando miséria. Estava terrível a situação em Jerusalém. Os muros da cidade tinham sido derrubados. A cidade não tinha força nenhuma. A cidade era uma vergonha. A cidade era um fracasso. A cidade era uma miséria. A cidade era um lugar de pobreza. A cidade era um lugar onde o diabo fazia o que queria. Estava uma bagunça Jerusalém. E Deus chamou Neemias e disse: Neemias. Acordou Neemias numa madrugada e disse: eu tenho um projeto para você. Eu quero que você vá para Jerusalém e que você construa os muros. E que você reconstrua os muros de Jerusalém. Que você traga dignidade, porque eu quero restaurar o meu povo. Irmão, Neemias, ele experimentava a comida do rei. Ele tomava a bebida do rei. Ele não sabia nada de construção. Ele podia dizer: Deus, o Senhor não tem ninguém mais capacitado que eu para fazer essa obra. E Deus diz: eu quero você, porque Deus, Ele capacita os seus escolhidos. E diz a palavra do Senhor que Neemias, ele deixa a situação que ele estava confortável na Babilônia, e ele vai para Jerusalém, e ele se encaminha até Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, primeiro e segundo capítulo de Neemias, ele diz que ele ficou horrorizado com a situação que aquele lugar estava. Problema moral, problema de miséria, problema de corrupção, falta de Deus, famílias destruídas. Estava uma verdadeira vergonha Jerusalém. E Neemias vem como um projeto de Deus, e ele começa a fazer a obra. Mas quando ele começa a fazer a obra, aparece uns camaradas para atrapalhar a vida dele. Os caras vêm do inferno. Tobias, Sambalate vieram lá do inferno. Eles eram governadores, eles eram pessoas líderes naquele lugar.
provavelmente se alimentava daquela miséria, se alimentava daquela corrupção, se alimentavam daquela pobreza. Mas Neemias foi chamado por Deus para restaurar aquele lugar. E eles começaram a ficar complicado, começaram a ficar bravo com Neemias. Gente, ninguém bate em cachorro morto. Se ninguém está falando alguma coisa de você, presta atenção se você está tendo uma vida relevante. Porque na hora que você começa a ter uma vida relevante, alguém começa a falar de você. Na hora que você começa a servir, alguém começa a se levantar contra você. Alguém começa a dizer de você. Alguém começa a te perturbar. Na hora que você decide viver uma vida correta, aparecem os Sambalate e os Tobias para infernizar a tua vida, para atrapalhar você. E Neemias continua a obra e não deu bola para esses caras. Mas diz o texto bíblico, que é o texto que nós lemos, que quando ele tinha terminado os muros, só faltava colocar as portas, os caras apareceram. E o Neemias trabalhando, servindo, trabalhando, dia a dia. E diz o texto bíblico, se você ler o livro de Neemias, diz que em alguns lugares ele trabalhava assim. Era a pá de pedreiro numa mão, construindo os muros, e na outra mão, uma arma, por causa dos inimigos. Como que eu e você devemos fazer a obra de Deus? Aquilo que Deus te chamou para fazer. Com uma pá de pedreiro na mão, servindo e fazendo a obra de Deus. E na outra mão, com a palavra de Deus, a Bíblia, que é o nosso escudo e a nossa espada. E é com ele que nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno. E é com essa arma que nós vamos vencer o maligno, quando se levanta contra a nossa vida. E estava lá trabalhando Neemias, reconstruindo, fazendo a obra de Deus. Mas de repente esses caras aparecem de novo. E eles aparecem de novo, e eles chegam lá e falam: olha, escuta, nós queremos conversar com você lá. Deixa o teu trabalho e vai um pouquinho lá que nós queremos conversar com você. E Neemias diz: eu não quero conversar com vocês, porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma grande obra. E eu não vou perder tempo, sair daqui para conversar com vocês, conversa fiada. 4 vezes eles tentam fazer isso. Depois da 4ª vez, os camaradas perdem a paciência, e eles então chegam com uma outra notícia. Ah, então tá bom, Neemias, nós queremos dizer para você que nós sabemos da tua maldade. Nós sabemos que você está se levantando contra o rei, porque você quer ser o rei de Jerusalém. Nós vamos contar para o rei. Tua situação está complicada, hein, Neemias? E Neemias diz: o que vocês estão falando é uma mentira, porque eu não quero ser rei em lugar nenhum. Eu apenas estou cumprindo aquilo que Deus me mandou fazer. E ele continuou trabalhando. E dali um tempo apareceu uns profetas, uns sacerdotes, que eram pessoas religiosas, mas também mandados do inferno. E esses camaradas religiosos chegaram para ele e falaram: ó, tem uma palavra de Deus para você, e a palavra de Deus é assim, você tem que fazer assim assado. Neemias diz: essa palavra não vem de Deus, essa palavra nunca veio de Deus. O que Deus me mandou fazer, eu vou fazer, e ninguém vai me impedir, e o diabo não vai me intimidar de fazer a obra de Deus e cumprir o projeto que Deus colocou nas minhas mãos. Diz o texto bíblico, para a gente completar o texto bíblico, que em 52 dias Neemias entregou a obra. Até hoje, Mauro, até hoje, com toda a tecnologia que existe no mundo, não se consegue construir aqueles muros em 52 dias. Deus esteve com eles o tempo todo, e Neemias não se intimidou. Agora eu quero trazer essa palavra aqui para cá. Como que está a sua vida diante dos Sambalates e dos Tobias? Como que está a sua vida diante dos profetas do inferno? Porque nós temos muita iniciativa, mas nós temos pouca acabativa. Nós começamos muitas coisas, mas vamos parando tudo pela metade. Por causa das dificuldades, por causa da luta, por causa dos levantes, por causa das necessidades, porque fulano falou de mim, porque ciclano falou de mim, porque aconteceu isso, aquilo. Você decide ser uma bênção na tua casa, ser uma bênção na tua família, e de repente o inimigo se levanta. E ele se levanta através de pessoas, às vezes dentro da tua própria casa, às vezes dentro da própria igreja. Às vezes dentro da própria igreja, você está trabalhando e vem um Sambalate, vem um Tobias de dentro da igreja para te atazanar. Você está servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, e o camarada vai lá para te perturbar. Como que você fica? Você parou de fazer? Ah, meu irmão, por que você parou de tocar no louvor? Ah, meu irmão, é que fico falando de mim, é que não sei o que lá. Irmão, calma, para. Você vai conversar com as pessoas: irmão, por que você não serve mais a Deus? Ah, pastor, por causa da dificuldade. Irmão, deixa eu dar uma dica para você aqui. Se o diabo sabe que dificuldade faz você não servir a Deus, você vai ter dificuldade todos os dias da tua vida.
Se o diabo sabe que falar de você te paralisa, pode ter certeza que ele vai usar a mesma estratégia a tua vida inteira. Ele vai usar a mesma estratégia, porque ele sabe o que faz te parar. Ele sabe o que te intimida, ele sabe o que te paralisa. Por que você parou de servir a Deus? Por que você parou de servir a Deus? Eu fico imaginando Jesus carregando aquela cruz e caindo. Por que Jesus não parou? Por que ele não desistiu? Por causa de você. Por que eu e você não vamos desistir? Por causa dele. Por causa dele. O dia que alguém perguntar, escuta, com tanta lambada que você leva naquela igreja, com tanta lambada que você leva na tua família, com tanta lambada que você leva nessa vida, por que você continua fazendo, Fabrício, a obra de Deus? Fabrício vai dizer, por causa dele. Porque ele carregou a cruz por causa de mim, mesmo eu fazendo as bobagens que eu continuo fazendo até hoje. Mas ele carregou a cruz por causa de mim. E porque ele carregou a cruz por causa de mim, eu vou carregar a minha cruz por causa dele. Porque ele enfrentou todos os demônios por causa de mim, eu vou enfrentar todos os demônios por causa dele. Eu vou enfrentar todos os enviados de Satanás por causa dele. Mas eu não vou parar de fazer a obra. E eu não vou desistir do projeto que Deus tem para a minha vida. Não tem nada que vá me parar. Não tem nada que vá me parar. Eu lembro da irmãzinha. A irmãzinha que tinha um problema na perna foi orar numa igreja. E ela chegou mancando. E alguém da igreja, uma outra irmã lá, ficou muito chateada. Porque aquela irmãzinha, com muita dificuldade, mas foi lá na frente, pregou, ficou em pé 40 minutos pregando a palavra. E o pessoal percebia que ela estava com dor, doendo muito a perna dela. E ela cantando e pregando e falando do amor de Deus. E o pessoal sentia que ela tinha umas pontadas de dor, que ela não estava suportando, mas estava ali na frente. Aí quando terminou, ela falou que ia orar, orou por algumas pessoas. Uma irmãzinha lá com muito bom coração chegou para ela e falou: irmã, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma campanha, eu vou orar por você, para que Deus te cure. Ela disse: minha irmã, ó, eu já coloquei isso aí diante de Deus, e eu vou pedir para você um favor, não ore por mim. Tem gente que precisa muito mais do que eu. Eu vou pedir para você transferir essa oração para quem está precisando, para outras pessoas. Eu já orei, já coloquei diante de Deus a minha vida, mas eu vou pedir para você estar orando por outras pessoas que precisam. O que te paralisa? O que te paralisou? Qual foi o ponto em que você travou no teu ministério e na tua vida? E hoje Deus está te chamando e dizendo: não pare, porque os Sanbalates e os Tobias, eles aparecem por todo canto. Às vezes eles aparecem dentro da gente. Às vezes é dentro da gente, às vezes não é ninguém aqui fora, às vezes é dentro da gente. Os Sanbalates e Tobias daqui de dentro, aquelas falas da nossa alma, aqueles pensamentos que vêm para atrapalhar a nossa vida e o nosso caminho. O que a gente deve fazer? A gente aprende algumas coisas com Neemias. A primeira coisa que a gente aprende com Neemias é isso: não perca tempo com conversa mole. Gente, eu tenho aprendido isso. Eu perdi muito tempo da minha vida e do meu ministério com gente que não valia a pena. Ai pastor, que palavra forte que o senhor falou agora. Tem gente que não vale a pena. Tem gente que não quer crescer. Tem gente que não quer mudar. Tem gente que não quer olhar para frente. Tem gente que não quer levantar a cabeça. Tem gente que quer viver na mediocridade. Tem gente que só sabe reclamar, só sabe murmurar. Tem gente que, se puder, ele constrói um muro, mas ele nunca constrói uma ponte. Tem gente que, se puder, traz um problema, mas ele nunca apresenta uma solução. É difícil de lidar. Aí essas pessoas vêm com conversa mole para a gente, para tirar a gente do trabalho, para tirar a atenção da gente, para tirar nossa noite de sono, de descanso. Esses camaradas vêm com conversinha boba, com conversinha tola. Gente, tome cuidado com gente que chega perto de você com aquela conversinha mole. Não perca tempo com esse tipo de gente, não. Tua orelha, teu ouvido não é pinico, não é vaso sanitário para ficar recebendo essas fezes aí que vão trazer podridão e vão trazer fedor para dentro da tua alma e da tua vida. A gente se intimida porque a gente dá muita voz para esse tipo de pessoas que só quer complicar a vida da gente. Não perca tempo com conversa mole. Quando alguém chegar com conversa mole e diz: cara, desculpa, mas eu tenho que fazer. O apóstolo Paulo chegou a dizer para a igreja: escuta, quem não trabalha não come.
Sabe por quê? Porque com essa história da graça, a gente fica assim, eu estou pela graça, eu estou pela graça. Irmão, cuidado que a graça vira uma desgraça. Eu quero dizer para você que está aqui, não perca tempo com gente que não quer trabalhar. Não perca tempo com gente que não valoriza a família. Não perca tempo com gente que não teme a Deus. Não perca tempo. Eu não perco mais tempo com esse tipo de gente. Pastor, mas o senhor não está indo falar do aborto? Estou indo falar. Só que a gente tem que fazer o que Jesus ensinou para os seus discípulos. Vai, fale do amor de Deus. Se o camarada não quiser, quando você sair da casa, o que você faz? Limpa os teus pés. Limpa os teus pés. Não leva nada de lá. Não perca tempo, gente, com conversa boba. Hoje, Facebook, Instagram, WhatsApp, as redes sociais são uma bênção. Nós estamos transmitindo aqui, um monte de gente está sendo abençoada agora. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Na quarta-feira nós estávamos pregando aqui a palavra, alguém estava assistindo, depois mandou uma mensagem para mim chorando, dizendo que naquele dia ia tentar se matar, estava com faca, com tudo aqui. Na quarta-feira passada aqui, ouvindo a ministração transmitida. Mas essa rede social que serve para abençoar a vida de muita gente, está fazendo muita gente perder tempo, com conversa mole, com bobagem. 2, 3 horas, nada, sem produzir nada, sem crescer. Ande ao lado de pessoas que vale a pena. Olha o que diz Salmo 1, verso 1 a 3. Bem-aventurado o homem e a mulher que não andam no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assentam na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que faz será bem sucedido. Do que o texto... Irmão, olha aqui para mim. Do que o texto bíblico está falando? O texto bíblico está falando de gente que não perde tempo com conversa mole. Feliz o homem, a mulher que não anda no conselho dos ímpios, conversa mole. Não se detém no caminho dos pecadores, conversa mole. Não se assenta na roda dos escarnecedores, conversa mole. Feliz é o homem que não perde tempo com essas coisas. O seu prazer está na lei do Senhor. Ele convive com pessoas que temem a Deus. Ele está querendo crescer em Deus. Ele quer crescer do Senhor. E diz o versículo 3, é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo vai dar o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que fizer será bem sucedido. Ninguém é bem sucedido com conversa mole. Ninguém é bem sucedido andando com gente que não está indo para lugar nenhum. Se você quer crescer, meu irmão, ande comigo. Se você não quer crescer, procure outro lugar para andar. Se você quer mudar de vida como eu, você está no lugar certo. Se você não quer mudar de vida, meu irmão, você não vai se sentir bem aqui. Porque aqui nós estamos para mudar de vida. Nós todos estamos precisando mudar de vida, crescer em Deus, experimentar algo novo de Deus, experimentar algo eterno de Deus para a nossa vida. Gente à toa, gente que só pensa em si, gente amarga, gente fofoqueira, gente que faz maldade, gente que rançosa. Nós não queremos estar perto dessa gente. Cada um que procure a sua turma. Eu estou procurando a minha. Por isso que eu estou aqui com vocês. Segunda lição que Neemias nos ensina: faça os teus adversários trabalharem em teu favor. Faça os teus adversários trabalharem em teu favor. Gente, isso aqui é uma verdade muito grande. Eu vou explicar para vocês, todos me entendam, por favor. Vamos imaginar que o Ney é prefeito de Cambé. O Ney é prefeito de Cambé. E a Bruna é a oposição do Ney aqui na cidade. A Bruna é terrível. E ela não quer o bem do Ney como prefeito da cidade. Aí o que a Bruna começa a fazer? Ela começa a olhar na cidade e dizer: olha, aquela rua não está asfaltada. Olha, aquele lugar lá está crescendo mato, vai dar dengue. O prefeito deixou o mato crescer lá, vai dar dengue. O prefeito deixou a rua esburacada, vai furar o pneu. O prefeito fez isso e aquilo. Aí o Ney, com a sabedoria dele, o que ele vai fazer? Eu preciso cortar o mato lá, eu preciso tampar aquele buraco. Entendeu? O que a oposição está fazendo? Trabalhando para ele. Ele não precisa colocar um carro lá para ficar procurando os buracos da rua, procurando as... Não, a oposição faz o serviço.
faz o serviço. À medida que vai falando, eu vou fazendo, vou consertando. Olha, todos nós temos áreas da nossa vida que são frágeis. O inimigo vai tentar nessas áreas. Na hora que ele começar a tentar, você, opa, eu tenho que cuidar dessa área da minha vida. Eu tenho que cuidar dessa área da minha vida. Eu tenho que cuidar dessa área da minha vida. Faça o inimigo trabalhar a teu favor, em vez dele te consumir. Foi isso que Neemias fez. Ele sabia que ele precisava tomar cuidado, porque alguém estava de olho nele. Você sabe, a pior coisa que tem é quando a gente acha que a gente é autossuficiente. Quando a gente se sente intocável. É a pior coisa na vida de um homem e de uma mulher, quando se sente intocável. Faça o teu inimigo trabalhar a teu favor. Eu lembro de uma história que eu aprendi, já contei aqui na igreja. Uma senhora que estava passando uma necessidade muito grande. Era cristã, uma mulher de Deus. E a vizinha dela servia o diabo. E aí a vizinha dela, sabendo que ela orava alto, a vizinha ouvia. E ela pedia que Deus a abençoasse. Ela pediu naquela manhã: Deus, me abençoa nesse dia, porque eu não tenho nada para comer. Aí aquela vizinha dela, que servia o diabo, disse: hoje eu pego essa mulher, porque eu vou fazer uma estratégia, eu vou fazer um negócio. Eu vou fazer uma compra, mas vou comprar tudo. Vou comprar de tudo. Aí a mulher foi no mercado, comprou de tudo. E o diabo ia falando na cabeça dela: compra mais, mas compra isso aqui também. Compra tudo. Levou, encheu o carro. Chegou lá à tarde, bateu na porta da mulher, aquele monte de caixa, colocou lá e disse: olha, isso aqui é para a senhora. Na hora que a mulher abriu, falou: nossa, glória a Deus, obrigado, meu Deus. A mulher disse: Deus nada. Isso aí não foi Deus que mandou para a senhora, não. Isso aí que mandou para a senhora foi o diabo. De manhã o diabo viu você orando lá, e o diabo falou para mim: vai lá e dá para ela e fala para ela que não é Deus que está dando coisa para ela, não. Quem está dando para ela é o diabo. Quem deu toda essa comida para ela foi o diabo. A mulher falou assim para a vizinha dela: escuta, olha para mim. A vizinha olhou. Ela disse: não, quem deu foi Deus. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Meu irmão, a tua vida está na mão de Deus. E você não precisa temer. Você não precisa parar a obra de Deus, porque os dias estão ruins. Esteja chovendo ou fazendo sol, se Deus te mandou plantar, plante. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Eu lembro de José do Egito, lembra quando ele foi jogado no calabouço pelos seus irmãos? Depois ele foi vendido como escravo. Aí ele foi para a casa de Potifar. Aí a mulher de Potifar inventou uma mentira dele. Ele caiu de novo para o calabouço, ficou no calabouço, ajudou um cara, ficou esquecido. E depois, o final da história de José é que ele se tornou governador do Egito. Um homem muito abençoado, muito próspero. Um dia, quando seus irmãos o encontraram, estavam com medo que ele ia matar. E ele disse: pode entrar, galera, pode entrar, fique à vontade, sente aí. Mas nós fizemos mal com você, não sei, acho que você vai querer fazer mal para a gente. Não. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Faça o inimigo trabalhar para você, a teu favor. Você sabe quais são as tuas áreas de fragilidade. Cuide dessas áreas. Cuide dessas áreas. Isso é muito importante. A outra lição que nós aprendemos é esta: siga firme nos propósitos de Deus. Siga firme nos propósitos de Deus. Irmão, qual que é o propósito de Deus para a tua vida? Siga firme. Não pare no meio do caminho. Não desista, não pare no meio do caminho. Siga firme os propósitos de Deus para a tua vida. Patrícia, quais são os propósitos de Deus para a tua vida? Siga firme nos propósitos de Deus para a tua vida. Jaque, qual que é o propósito de Deus para a tua vida? Para que Deus te chamou? Siga firme.
apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das circunstâncias, apesar de mim mesmo, eu continuarei firme nos propósitos de Deus, naquilo que Deus me chamou para fazer. Siga firme naquilo que Deus te chamou para fazer. Tem dia que você vai correndo, tem dia que você vai voando, tem dia que você vai andando, tem dia que você vai rastejando. Mas irmão, vá e não pare de ir, nem que hoje você esteja rastejando, mas rasteje para a direção certa, rasteje para os propósitos de Deus. Jesus caiu e se levantou algumas vezes, mas o tempo todo ele estava na direção do Calvário. Ele não virou a posição, não virou o seu rosto, ele olhava no Calvário, ele olhava naquele monte onde ele ia ser pregado, onde ele ia ser crucificado. Primeira Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, disse Paulo, sede firmes, esforçados, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe o que quer dizer sempre abundante na obra do Senhor? Se Deus te pediu 10, irmão, dá 20. Se Deus te pediu 100, dá 200. Se Deus te pediu para andar 1 milha, anda 2. Se Deus pediu para você fazer algo, faça mais. Vá além. Vá para além daquilo que Deus te pediu. Não haja com mesquinharia, não tente enganar Deus. Seja abundante na obra de Deus, seja abundante na obra de Deus, seja abundante na obra de Deus. Uma experiência tremenda que eu vi essa semana da minha mãe. Minha mãe está aí? Fofinha. Fofinha, essa semana fofinha, eu passei ali na rua da minha casa. Falei, fofinha, onde é que você vai ficar? Eu vou para o hospital. Passou o dia inteiro com a vizinha da frente que está com câncer, a filha com câncer. E a mulher no hospital internada, a mulher vem de a pé de lá, passa o dia inteiro lá com câncer, cuidando da mãe com câncer. E vem para cá, ela não podia, tinha que fazer não sei o que, não estava dando. Minha mãe foi e passou o dia inteiro. Minha mãe também tem muita dificuldade de saúde, mas passou o dia inteiro lá. Eu fui na sexta-feira no Hospital do Câncer. Eu fui na ala de crianças no Hospital do Câncer. E teve uma cena que me marcou profundamente naquele dia. Porque quando eu estava saindo, tinha um pessoal entregando bola para as crianças presentes. E aí ia de quarto em quarto e eu queria passar, eles estavam na frente, eu fiquei esperando eles terminarem, na hora que eu estava para sair. E eu olhei dentro de um quarto, tinha uma criança, um menino, de uns 10 anos por aí, com câncer no sangue, com muita dor, a enfermeira fazendo um procedimento, o pai segurando a criança, e a mãe, ela ia, segurava a criança, aí ela segurava a criança até que ela podia aguentar. Aí quando ela não podia aguentar, ela voltava, sentava no sofá, chorava desesperadamente assim, colocava a mão na boca para não sair som. Aí ela recobrava um pouquinho, acho que ela se sentia, eu tenho que ajudar, levantava e ia lá, ajudava mais um pouquinho, e voltava. Aí eu peguei e dei 2 passos para frente, quando eles liberaram, eu vou voltar. Voltei e fui lá, falei, eu posso fazer uma oração? Oh, pastor, por favor. Irmão, você está correndo atrás do quê? É muito bom viajar, é muito bom comprar uma roupa nova, é muito bom realizar sonhos, mas tem muita gente precisando de Neemias no nosso tempo. Tem muito Jerusalém para ser reconstruído. Não sei quantos anos você tem, meu irmão. Se você tem 200 anos, não importa. Se você tem 8, 10 anos, não importa. Alguma coisa dá para fazer. Dá para ajudar de algum jeito. Dá para ajudar de algum jeito. Dá para ajudar de algum jeito. Olha como é que ele termina o texto bíblico. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Não é vão. Outra lição que a gente aprende: empenhe-se em discernir todas as coisas. Gente, isso aqui é forte.
Isso aqui é forte, isso aqui você tem que prestar atenção. Porque algumas vezes a gente tem que ter uma habilidade para poder discernir se é Deus ou não é Deus que está falando com a gente. Lembra que Sambalate eram pessoas que eram do povo, eram pessoas que eram líderes no meio do povo, e outras pessoas que apareceram para falar com Neemias eram até profetas. E você tem que tomar muito cuidado com quem fala com você, com quem chega em nome de Deus para falar com você. Tem muita gente sendo enganada na igreja. O diabo tem muita gente dentro da igreja, inserido dentro do organismo da igreja. É como focos de câncer dentro da igreja. Eu lembro de uma experiência que eu passei aqui nessa igreja, de uma pessoa que me ligou desesperado, falou: pastor, escuta, minha filha, ela tomou um veneno e ela está no hospital internada, e o senhor precisa ir lá urgente, que ela vai morrer, desesperado e tal. E mas o que está acontecendo? Não sei, não sabia o que estava acontecendo. E pegou, passou em casa, entrei no carro, fui com ele, pegamos, fomos acelerados para Londrina, e no meio do caminho, eu tentando entender o que estava acontecendo, perguntei para ele algumas vezes: mas escuta, mas estava acontecendo alguma coisa? Não está acontecendo nada. Até nessa semana, na terça-feira, isso era uma sexta, quinta ou sexta-feira, na terça-feira, a gente foi num lugar, que é um lugar de oração, uma pessoa de oração que veio. Falei: onde? Não sei, numa casa, uma pessoa, tinha bastante gente, oração, a pessoa colocava a mão na cabeça, e a pessoa colocou a mão na cabeça da nossa filha, e ela disse que a nossa filha ia tentar suicídio naquela semana. Aí eu falei: quem colocou a mão na cabeça da sua filha? Daqui a pouco nós vamos orar pelos filhos aqui, ungir os nossos filhos. Quem colocou a mão na cabeça do teu filho, da tua filha? Não sei. Era uma pessoa de Deus. De Deus da onde? Que Deus? Você conhece a pessoa? Você sabe de onde ela veio? Você sabe quem é essa pessoa? Você já imaginou que em vez de tirar demônio ela colocou? Você conhece essa pessoa? Você sabe quem que é? Meu irmão, toma muito cuidado de quem você recebe oração. Eu vou dizer para você o que eu faço na minha vida. Esse é um princípio que eu tenho. Eu não recebo oração de ninguém fora da minha comunidade, a não ser com a bênção do meu pastor ou do ministério de intercessão da minha comunidade. Eu não recebo oração. Cuidado, irmão, cuidado com quem fala com você. Cuidado com aquelas pessoas que se diz que são cristãs, que estão lá no teu local de trabalho, mas estão fazendo você separar, estão fazendo você destruir teu casamento, destruir tua vida, destruir tua família, destruir teus filhos. Gente que diz que é de Deus, gente que diz que é cristão. Eu estava vendo uma programação que existe, estava na casa não sei de quem essa semana, e aí estava ligado a televisão lá, e aí estava passando negócio, daí um negócio do mundo do capeta mesmo. E aí essa pessoa de repente, ela foi liberta não sei do que lá, e aí de repente ela sai, e ela vem cantando assim: ah, Deus de aliança, Deus de promessa, foi livre e tal. Você não pode cantar isso. Eu não quero te julgar, mas você não pode cantar isso. Não é ambiente para você cantar isso. Tem muita gente hoje artista, grava música, Deus não recebe. Não é de Deus. Porque não serve a Deus na sua vida. Quero dizer para você que está aqui, meu irmão, cuidado. Tem que ter discernimento. Pastor, como que eu sei se uma voz é de Deus ou se não é? Eu vou falar para você. Eu vou explicar para você como que você resolve essa questão na tua vida. Porque é muito complicado a gente discernir. Sabe como que a gente discerne? Vou dar um caminho tranquilo para você. Por conexão. Por convivência. Se você tiver intimidade com Deus, o dia que aparecer alguém que não é de Deus, você vai se sentir incomodado. Você se sente incomodado. A pessoa chega a dar uma palavra para você, e daí você fala: opa, peraí, essa palavra é de Deus mesmo? Não me fez bem, não desceu bem. Porque eu conheço Deus, eu tenho intimidade com Ele. Agora, se eu não tenho intimidade com Deus, qualquer coisa que fale. Por exemplo, alguém pode falar para mim do Ney alguma coisa, e eu vou chegar e vou dizer: olha, o que você está falando do Ney não é verdade. Por quê? Porque eu tenho intimidade com o Ney, eu convivo com o Ney já faz muitos anos, eu sei quem é o Ney, e eu sei que isso ele jamais falaria. Por quê? Porque eu conheço o Ney. Você tem que ter intimidade com Deus, e quanto mais intimidade com Deus, mais discernimento você vai ter em todas as coisas.
Não perca tempo, gente. Não perca tempo, minha gente. Não perca tempo com bobagens. Não perca tempo com ilusão. Não fique correndo atrás de milagre. Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. O que Deus te chamou para fazer, levanta e faz. Tiago 1,5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Olha só, está faltando sabedoria na tua vida, irmão, para discernir? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. A última lição é esta, presta atenção, essa é forte também. A última lição: faça exatamente aquilo que Deus te mandou fazer. Faça exatamente aquilo que Deus te mandou fazer. Esse foi a grande pegada de Neemias. Quando ele saiu de lá, Deus disse para ele: vai e constrói os muros. Ele foi e começou a construir os muros. Ele fez o que Deus mandou fazer. Irmão, não é para você fazer o que a igreja mandou você fazer. Não é para a igreja fazer o que o pastor mandou você fazer. Não é para você fazer o que os outros mandaram você fazer. É para você fazer aquilo que Deus te mandou fazer. E Deus pode usar a igreja, pode usar o pastor, pode usar o conhecido teu para falar com você. Mas faz aquilo que Deus te mandou fazer. E não desista jamais do projeto de Deus. Olha o que Deus disse para Josué. Josué 1,9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus diz para você hoje que está aqui: não te mandei eu? Eu não te mandei? Então faça o que eu pedi para você fazer. Se esforce, se empenhe, não faça de qualquer jeito. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Alguma gente pode falar assim: pastor, mas é tão difícil ter bom ânimo. Ânimo eu peço para Deus. Ânimo não se pede para Deus, irmão. Ânimo é gente que tem que se empenhar. É difícil. Eu sei que para alguns de vocês falam: pô, mas é tão difícil. É difícil mesmo. Tem gente que acorda com ânimo. A gente às vezes acorda com ânimo, que a gente parece um desses carros com não sei quantos cavalos, poderoso. A gente está animado, a gente sai pisando firme, a gente vai e tal. Mas tem dia, irmão, tem dia que a gente está assim em casa, até para acordar é difícil, até para abrir o olho. E você está ali e tem que ter ânimo. E a tua vontade é ficar ali o resto da eternidade. Você quer ficar ali. E a pessoa diz: vai, o telefone toca, desperta. Você coloca mais 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos. E você fica ali. Porque, irmão, tem dia que é difícil para todo mundo. Tem dia que é difícil para todo mundo. Mas eu vou te dar uma dica. Sabe como que a gente funciona às vezes? Às vezes a gente funciona que nem esses carros poderosos, esses caminhãozão poderoso. Já levanta, já sai arrebentando tudo. Mas tem vezes que ele tem que ser que nem aquele de manivela. Aquele que levanta, irmão. Primeira coisa que você faz é levantar. Primeira coisa para sair da cama de manhã, irmão, levanta. Você saiu da cama, começa a dar um passinho, dá outro 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 passinho. A gente às vezes pega no tranco, já viu? Às vezes a gente pega no tranco, mas pega, se você começar você pega. É que nem no hospital, você tem que comer para se fortalecer, mas não estou com fome. Mas tem que comer, mas não estou com fome. Tem que comer, meu irmão, não estou com fome. Se você não comer, você morre. Mas se você comer ali, daqui uns dias você vai estar com vontade de comer. E vai estar com vontade de comer mais, comer mais, comer mais. Depois acaba ficando que nem o Cássio. Aí tem que comer menos para recuperar. Mas você vai ficando animado. Vai ficando animado. Para trabalhar, para servir a Deus é a mesma coisa, irmão. No começo é no tranco, mas depois você não quer trabalhar dia e noite para Deus, porque você vê a abundância, e você vê a obra de Deus se consumando, e você vê Deus fazendo grandes coisas. Eu termino a minha palavra dizendo para você nesta noite, e preste bastante atenção. Você tem muitos motivos para parar. Eu e você temos muitos motivos para parar a obra. Você parou a obra, você está com vontade de parar? Tem gente que chegou aqui e está com vontade de parar a obra. Olha aqui para mim. Você tem muitos motivos para parar a obra. Talvez você diga: pastor, eu tenho todos os motivos para parar a obra. Irmão, mas você tem um motivo para continuar. E o teu motivo é Jesus Cristo.
É você olhar para a cruz e dizer: Jesus, por causa de ti, eu vou continuar. Ele não disse que você não teria problemas. Aliás, toda pessoa que serve a Deus tem muitos problemas. Ele disse que você seria mais do que vencedor. Aleluia. Ele não disse que você não teria problema. Ele não disse que você não teria Sambalate e Tobias te enchendo o saco. Ele não disse que você não ia enfrentar oposição. Mas ele disse que você seria mais do que vencedores em todas as coisas. Sabe outra coisa que ele te disse, Mateus 28:20? Ele te disse que ele estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Há uma palavra de que ele está com você, e há uma palavra de que você é mais do que vencedor. E isto é suficiente para você hoje tomar a decisão de levantar a tua cabeça e de seguir o projeto de Deus e não desistir. Você parou, meu irmão, em algum momento? Hoje é o dia de você voltar. Você ainda não começou a servir a Deus, mas sente que tem um chamado de Deus. Todo mundo que está aqui sente alguma coisa. Você começou a servir a Deus, meu irmão, não tem jeito. O Espírito Santo de Deus começa a mover a gente. Alguma coisa você pode fazer. Alguma coisa Deus te chamou para fazer. E é importante. E é importante. Sirva a Deus de coração. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É isso que me faz continuar todo dia. As portas do inferno não prevalecerão. Irmãos, quantas portas eu já enfrentei. Quantas portas já se colocaram diante de mim. Quantas portas já se colocaram diante dessa igreja. Quantas noites sem dormir. Quantas situações difíceis de atravessar, junto com os presbíteros da igreja, orando e colocando diante de Deus coisas que vocês nunca souberam. Orando e colocando diante do Senhor. Sem dormir a noite inteira, rolando para lá e para cá, orando e colocando diante do Senhor. Pela graça de Deus, nós não iremos parar. E nós vamos completar a obra do Senhor, que é muito maior, mas é muito maior do que você pode imaginar. É muito maior do que você pode imaginar. Eu disse hoje aqui, enquanto o pessoal do louvor está subindo, eu disse hoje aqui pela manhã. Seu Freitas estava aqui hoje pela manhã. Olhem aqui para mim, gente. Esquece o pessoal do louvor lá e olhem aqui para mim. Seu Freitas estava aqui hoje pela manhã. E eu disse assim: quando você chegar na eternidade, seu Freitas, vai chegar alguém lá, daqui 500 anos. Quando o William chegar na eternidade, vai chegar alguém lá para falar com ele. E vai dizer assim: William, eu quero te agradecer. E eu quero te agradecer porque você foi uma bênção para eu ter a minha vida transformada. E aí o William, já conhecendo todas as coisas, com os relatórios na mão, lá na eternidade, já vai estar uns 600 anos lá, já vai estar acostumado. Aí ele vai falar: escuta, mas como assim? Porque eu vivi no ano 2000, até 2246. E você nasceu em 2300. Como que eu fui bênção na tua vida? Aí ele vai responder assim: aquela obra que você fez foi obra de Deus e resultou na minha salvação. Você se dispôs e você fez. Daqui 600 anos, daqui 1000 anos, vai ter gente que vai ser abençoada, porque as impressões digitais, do seu Freitas, do William, de cada um aqui que trabalhou, todo mundo aqui que trabalhou, amassando ferro, né? Amassando ferro, colocando ali, vai ecoar para a eternidade. Você falou de Jesus para alguém, que vai falar para alguém, que vai estar, que vai ser pastor, que vai ter 600 pessoas, que vai fazer um projeto grande, que vai... Lá no céu vai ter um monte de gente para agradecer, porque você não parou a obra do Senhor. Não pare a obra do Senhor. Retome hoje a obra do Senhor. O chamado que Deus tem para a tua vida.
Deus tem uma obra para fazer através de você. Retoma em nome de Jesus.